Superman, o Super-Homem, está prestes a estrear dia 11 de julho de 2025 e promete reformular o personagem. Por isso, aqui tens o que deves esperar, porque deves esperar isso e porque ouvirás mais críticas sem motivo. Deves esperar que este filme seja sentimental, fantasioso, num bom sentido, e revolucionário para o Super-Homem. Iremos desvendar isto tudo durante o vídeo. O próprio James Gunn, com o CEO da DC Studios, dirigiu e escreveu o filme. Antes de trabalhar na DC, ele trabalhava com Marvel, mais especificamente na trilogia dos Guardiões da Galáxia. Os filmes, especialmente o último, são fenomenais. Exploram os dilemas e sentimentos complexos, solidão, falta de amor, abandono e discriminação. Ele também trabalhou em O Esquadrão Suicida e Pacificador. Não assisti a ambos, mas dizem que são muito bons e que aprofundaram muitos personagens. Este filme poderá atingir a mesma emoção que os seus projetos anteriores? Pelo que vimos nos trailers e num artigo da Entertainment Weekly, sim. Vamos começar pela relação entre Lois Lane e Clark Kent. Eles já estão a namorar há 3 meses com Rachel Brosnahan, a atriz da Lois. A atriz também comentou o quanto amam um ao outro, mas isso também se justapõe ao grande amor que sentem um pelo outro. Não sei se ela já chamaria assim, mas eles importam-se um com o outro. Já David Corenswet, o ator de Clark, diz: ele está perdidamente apaixonado por essa mulher e quer desesperadamente que ela o entenda, o aprecie e também o ame. Clark ama, mas Lois não tem a certeza. Brosnahan descreve Lois como alguém que questiona tudo e todos por natureza. No entanto, acredito que ela se aperceba ao longo do filme com todos os desafios que não consegue viver sem ele. Algo curioso é que David diz: também tivemos este terceiro personagem, que representa quem Clark é quando está numa sala com alguém que conhece os seus dois lados. Ele não está realmente interpretando o personagem de Super-Homem, mas também não está realmente interpretando o papel de Clark. É uma personalidade que só aparece com os seus pais e com Lois, quando ela realmente conhece tudo sobre ele. Lois é tão importante para Clark que ela conhece o seu verdadeiro eu. Veremos o humor destes dois desenrolar ao longo do filme. Também lidaremos com uma batalha de dilemas entre os dois e como devem abordar o mundo. Vai ser muito interessante. Esta parece ser a melhor Lois que alguma vez tivemos e é muito parecida à das bandas desenhadas. Mas isso é mais para a frente. Agora, o grande Lex Luthor. Pelos trailers já vimos a raiva, o egoísmo e o preconceito que Lex tem contra o Super-Homem. A realidade é que Lex lutou por tudo o que conquistou, mas de repente chega um super-herói de cuecas vermelhas que rouba a atenção da metrópolis. Isto segundo Nicholas Hoult, o autor de Lex Luthor. E já vamos falar mais um bocadinho sobre ele. Lex também vai estar todo musculado. Após ler uma página de grandes astros do Super-Homem, Hoult foi direto para o ginásio para ficar todo musculado. Na página temos o seguinte, segundo a EW: sente-se isto, Ken? Músculos verdadeiros, não como os teus. É fácil ser forte quando se vem do planeta Krypton. Isto dá muito trabalho. Lex é alguém imponente, um gênio maligno de ciência cheio de raiva. Ele quer matar todos os que estão próximos do Super-Homem. Por isso, põe toda a cidade em risco. James Gunn diz que Lex está conectado a tudo. Não há nada de mau a acontecer em Metrópolis durante este filme que não tenha alguma conexão com Lex Luthor. Lex é egoísta e está cheio de raiva por alguém que supostamente nem pertence ao seu planeta retirar-lhe o que para tanto trabalhou. E, caso não saibam, Nicholas Hoult não é novo no mundo dos super-heróis. Ele já interpretou Hank McCoy, o Fera, na pré-trilogia dos X-Men, começando em X-Men Primeira Classe e terminando em X-Men Fênix Negra. Até podemos dizer que ele está a interpretar uma nova Fera. Agora, a relação entre o Super-Homem e o governo. Segundo a EW, uma corporação ou governo pode Marshall, o CDS Clark. No filme, ele se salva civis presos em conflito entre Abu Dhabi e Jarrampur, o que causa um incidente internacional que resulta na ira da Casa Branca. Vê o Super-Homem de um agente americano desonesto. Durante o filme, após salvar os civis, Lois fez uma entrevista ao Super-Homem, não ao Clark Kent, a falar sobre o que aconteceu. A entrevista é cerca de 12 páginas do guião, mas o que interessa é que sabemos que Clark apenas queria ajudar, salvar as vidas. Mas, como o governo americano não o tem no seu poder, ao contrário da Gangue da Justiça e talvez de vários meta-humanos, querem prendê-lo e varrer vários Tony Stark. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Só que estas pessoas não são super-heróis. Se não podem controlar o poder, ele também não. Agora, o Super-Homem e o povo. E isto é interessante. Ao decorrer dos trailers, vemos quem apoia o Super-Homem e quem o despreza. Não sabemos exatamente os motivos. Porém, acredito que seja ou por causa de medo ou puro preconceito. No entanto, Gunn disse que meta-humanos já são conhecidos há 300 anos e que já estão tão habituados que nem queriam saber se aparecesse ali um homem-tubarão. Então, acredito que seja Luthor que está a tentar criar o preconceito por volta dos cidadãos contra o Super-Homem por ser ET. Eles acham que ele não sente nada. No entanto, é mais humano que a maior parte do planeta. They've always been wrong about me. I love, I get scared, but that is being human. Mas, ainda assim, tem alguns que o apoiam e clamam por ele. O filme também tira grande inspiração de grandes astros do Super-Homem, como já disse, e Superman 4 Estações. Ambas são histórias íntimas e cheias de emoção do Super-Homem. É por isto tudo que o filme será sentimental e emocional. Queremos um jovem alienígena, criado por terrestres, alguém incompreendido e discriminado, quando é tão humano como todos os outros, sente amor e dor, quando tende a salvar o mundo com o seu poder, com uma visão muito otimista das pessoas. Uma relação amorosa de incertezas, um vilão egocêntrico disposto a fazer qualquer coisa para justificar a sua raiva descontrolada por alguém bom, um governo e corporações que querem manter todo o poder e controle concentrados neles, por medo e preconceito da população por alguém que anda de cuecas à mostra. Isto não soa tão bem quanto estava à espera.
O filme será fantasioso no bom sentido de ser parecido às normas das bandas desenhadas. Vamos começar pelo Super-Homem. Claro que é um repórter no planeta de ar, inclusive vamos falar mais tarde sobre isso. Não tivemos muita relação dele com Jimmy Olsen, mas não parece má, só não parecem super amigos. Enfim, este Super-Homem é um verdadeiro farol de esperança para a humanidade. Tal como nas BDs, ele não parte-se por qualquer forma de vida e enfrenta desafios complexos por ser alienígena. Ele está a usar as cuecas vermelhas clássicas. O que muitos não sabem é que as cuecas têm o objetivo de fazer com que o Super-Homem pareça mais estúpido e engraçado para tentar acalmar as pessoas com a sua presença. James Gunn conseguiu concretizar isso, ao contrário de Zack Snyder, que não viu uma forma daquilo funcionar. Vamos falar de Zack Snyder mais tarde, já agora. Este é o tipo de super-herói que salva gatinhos diários, salva as pessoas de coisas simples, comparando às grandes ameaças que enfrentará. Como já tinha mencionado, a Lois Lane é um repórter fiel às BDs. Ela tem um vício de roer canetas em vez de fumar, como fast food porque não tem tempo para refeições a sério, já sempre preparada para lançar perguntas bombásticas e quem é mais bonito, Henry Cavill ou David Corenswet, e anotar qualquer coisa importante. O Planeta Diário parece um jornal dos velhos tempos, onde ainda se utiliza o papel. Parece tudo muito fantástico. Eles até estão a embarcar em aventuras, o que não era muito normal. Também temos muitos outros super-heróis e personagens que são importantes para a história. No geral, o filme é fiel às bandas desenhadas e tem aquele toque fantasioso que já não vemos há muito tempo. Por exemplo, Fortaleza da Solidão a surgir do chão sem motivo nenhum. Se for muito usado é irritante, mas com estas coisinhas pequenas não tem muito problema. O filme é revolucionário para o personagem de Super-Homem por causa do que veio anteriormente. A versão anterior à deste Super-Homem era a do universo sombrio de Zack Snyder, sendo interpretado por Henry Cavill. O Super-Homem não era colorido, um símbolo de esperança, não tinha que ser alguém perfeito. James Gunn não era, admitiu ele, mas houve algumas coisas que simplesmente tiraram a essência do personagem. O Super-Homem causou grande destruição enquanto batalhava o General Zod, matou o General Zod, ignorando os ideais do que representa o Super-Homem, que sem afetá-lo posteriormente. Ele já não acreditava no mundo, para ele não existia quase vontade nenhuma no mundo, o que não é o pensamento ideal do personagem. É nisso que o novo Super-Homem se diferencia. Ele é colorido, vê a bondade nas pessoas, põe a segurança dos filhos sempre em primeiro lugar e especialmente não mata. Já não temos uma muito boa interpretação do personagem há algum tempo. Este Super-Homem será um de uma nova geração, que pode mudar a ideia talvez estabelecida anteriormente. As pessoas passarão a aceitar o Super-Homem como alguém genuinamente bom. Mas o antigo Super-Homem traz alguns problemas para o filme e pode criar mais críticas que podem não ser muito verdadeiras, logo a seguir. Super-Homem provavelmente enfrentará problemas e mais críticas. Mas porquê? Como já disse, houve muitos fãs que adoraram a versão de Zack Snyder. Não só de Super-Homem, mas também do universo como um todo. Quando digo adorar, digo idolatrar. Há fãs por aí que não conseguem aceitar que o DCU foi um fracasso e que Zack Snyder nunca voltará, pelo menos para dirigir um universo. Recentemente, alguém que apoia o Snyderverse publicou no Reddit um movimento contra o Super-Homem James Gunn. Ele planeava sabotar o filme por divulgar spoilers, dar críticas horríveis e reservar lugares, mas não finalizar a compra. A resposta de James Gunn é hilariante. LOL, acho que vamos sobreviver. Tenho certeza que as 8 pessoas que ouvem este tipo, vou arriscar, acho que é um tipo, vou impactar o custo dos eventos. You serious? Algo simpático foi alguns apoiantes do Snyderverse pedirem desculpa a Dani e afirmarem que não fazem parte daquele movimento. Mesmo que isto não tenha impacto no desempenho do filme nos cinemas, é importante notar que a Gunn tem recebido muitas críticas, mas não acredito que vá mudar muita coisa. Esqueci-me de te avisar, eu sou o teu novo nerd favorito e este é o Nerdverse, que tem o objetivo de te ajudar a conhecer melhor o mundo dos super-heróis, com conteúdos derivados. Super-Homem será absolutamente incrível, sentimental, emocional, fantasioso, fiel e revolucionário. Mal posso esperar para ver esta obra de arte. Hoje não falei sobre a possível história do filme, mas podemos entender como será através das minhas análises aos trailers e alguns teasers. E tem a análise ao último trailer de Super-Homem e podem sempre verificar as playlists do canal para encontrar o resto das análises para entenderem melhor a história. Até à próxima, nerds.